Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa correção de ciências. Antes de começarmos a correção, eu preciso dar um recado muitíssimo importante. Teremos aula síncrona pelo Zoom hoje. Então, para a aula de hoje, eu quero que vocês façam uma atividade antecipada. O que é essa atividade? Vocês precisam recortar as fichas que estão na página 183, tá? Para a gente fazer o que eu aprendi. E as atividades serão da página 169 até 171. Então, estejam com o livro didático de ciências em mãos, ok? E recortada a página 183. Belezinha? Então, agora vamos para a correção de ciências. Então, a correção de ciências é das atividades do dia 13 do 11. 4. Avalie as afirmações a seguir e indique V, as que são verdadeiras, e F, as que são falsas. As glândulas endócrinas lançam os hormônios na corrente sanguínea. Então, isso é verdadeiro, tá? Mas elas atingem órgãos específicos, ok? O hormônio antidiurético é produzido pelas glândulas suprarrenais e controla a quantidade de água eliminada na urina. Então, o antidiurético controla mesmo a quantidade de água eliminada na urina, mas não é produzido pelas glândulas suprarrenais, e sim pela hipófise, tá? Então, isso é falso. O estrógeno é responsável pelas transformações físicas que ocorrem no corpo feminino durante a passagem da infância para a vida adulta. Então, isso é verdadeiro. E a quarta sentença: as glândulas suprarrenais produzem adrenalina enquanto estamos dormindo, ou seja, relaxados. Então, isso é falso. Ela produz adrenalina enquanto a gente está num momento de perigo, de nervoso, fazendo alguma atividade física, tá? Lá na página 128 tinha duas questões, a 5 e a 6. Então, 5. Observe o esquema a seguir que representa um exemplo de coordenação nervosa de uma ação e faça o que se pede. Então, tem um estímulo, o órgão do sentido vai para o neurônio sensorial chega à medula espinal com uma informação, a medula espinal devolve com o neurônio motor para o músculo que faz a reação. A ação desencadeada é voluntária ou involuntária? Então, justifique. A ação é involuntária, pois é elaborada pela medula espinal e não pelo cérebro. Quando é voluntária, a medula espinal chega ao estímulo, mas quem interpreta é o cérebro, tá? Mas quando a ação precisa ser involuntária, que precisa ser algo rápido, ela só é mandada para a medula espinal e já é devolvida, tá? Então, um exemplo desse tipo de coordenação: afastar a mão quando encostamos em um ferro ou em uma panela quente, erguer o pé quando pisamos em algo pontiagudo, etc. 6. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Márcia estava caminhando em um parque quando ouviu alguém chamar o seu nome. Imediatamente parou e virou-se para ver quem era. Assinale a alternativa que indica o estímulo, o sentido usado para captá-lo e em qual parte do sistema nervoso ele é processado, tá? Então, o estímulo foi o som da voz da pessoa chamando, tá? Então, A e B estão certos, mas o sentido é a audição, tá? Então, somente a A já está certa. E onde é processado? No cérebro. Então, a A está correta. 7. Associe corretamente as glândulas endócrinas aos hormônios que elas produzem. Então, a hipófise produz o hormônio do crescimento, os ovários produzem o estrógeno, a tireoide produz a tiroxina, o pâncreas produz a insulina, os testículos produzem a testosterona, as suprarrenais produzem a adrenalina e a pineal produz a melatonina. 8. Leia o texto e responda as questões a seguir. Paulo tem 10 anos e costuma jogar no celular deitado na cama à noite. Ele tem apresentado dificuldades para dormir. Desse modo, como ele não tem dormido a quantidade de horas necessárias para se recuperar das atividades do dia a dia, ele tem acordado indisposto. Um exame mostrou que, além de estar dormindo poucas horas, Paulo não atinge a fase de sono profundo. Qual hormônio pode estar relacionado
Com a dificuldade de Paulo dormir? Explique. Então, a melatonina, ela é produzida pela glândula pineal e tem a função de induzir o nosso sono. Mas a produção é interrompida quando há presença de luz. Assim, a luz da tela do celular está impedindo a produção ou a liberação de melatonina e assim dificulta a indução do sono no organismo do Paulo. Por isso que ele está tendo todas essas dificuldades. B. Qual hormônio pode ter a secreção bloqueada quando não se atinge a fase do sono profundo? Então, pode bloquear o hormônio do crescimento, ok? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Espero vocês na aula síncrona, ok? Beijo e até mais. Tchau, tchau.